achávamos impossíveis ser mudada ou moldada em nós começamos a ver isso fluir naturalmente. Não é mais algo forçado, mas é algo que nos impulsiona, porque existe algo que está sendo gerado dentro de nós, chamado amor. Mas só que começa a chegar um tempo na nossa vida em que, se nós não tivermos esse amor profundo por Cristo, se a nossa vida ela não for repleta, voltada para Cristo, nós vamos chegar ao mesmo momento em que Pedro chegou na vida dele. O momento em que Cristo chega diante de Pedro, diante dos discípulos, e diz que o momento é chegado do Filho do Homem ser entregue, do Filho do Homem morrer. Aleluias. Quando Deus começa a nos tratar, Ele vai nos moldando devagarzinho, porque nós somos frágeis. Vaso de barro é frágil, ele tem que ser tratado com cuidado, porque por qualquer falha ou erro, se você triscar no vaso e ele vier a cair, ele quebra. E Jesus nos trata com calma, com cuidado. Muitas vezes o homem vem e começa a impor algumas coisas para você ou para mim, e nós tentamos nos adaptar àquilo que o homem impõe, e chega um momento em que o vaso ele não vai sair perfeito. O vaso ele vai ficar trincado, ele não vai conseguir segurar a melhor essência, chamada Espírito Santo. Você não consegue conter água dentro de um vaso rachado ou quebrado, porque ela vai vazar, ela vai sair. Mas quando o vaso ele é moldado pelo oleiro, por quem conhece, por quem sabe moldar, por quem sabe pegar a melhor massa, o melhor barro, e sabe tratar o vaso, ele faz um vaso perfeito, embora sendo de barro. E quando nós estamos sendo moldados nesse oleiro chamado Espírito Santo, o nosso vaso ele vai sendo moldado pouco a pouco, as nossas vidas vai sendo moldada pouco a pouco. Pedro passou pelo processo na sua vida, algumas incertezas, algumas dúvidas, alguns medos. E Pedro agora chega diante de uma situação em que ele teria que estar preparado para aquilo que ele iria enfrentar. Mas o momento em que Pedro é pego de surpresa com aquilo que Jesus estava passando para ele, ele não estava preparado. E eu quero nesta noite dizer para mim e para você, querido, que antes de você ser completo, de antes que você chegue a esta plenitude de Cristo, você precisa passar pela cruz. Pedro achava que o ministério era só pregar, era só orar pelos enfermos, era só falar do novo reino, era só falar daquilo em que Jesus estava ensinando. Mas Pedro não tinha entendido ainda que havia um processo, e esse caminho em que eles estavam trilhando e caminhando com Cristo tinha uma cruz esperando por ele. Aleluia. E muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo, começamos a dar nossos passos com o Senhor Jesus, nós começamos a ver o agir de Deus, as maravilhas de Deus na nossa vida, nós começamos a ver a transformação no nosso interior, nós começamos a olhar para o nosso passado, começamos a ver como nós éramos antes e como nós estamos vivendo agora, porque está sendo revelado algo novo para nossas vidas, e esse algo novo que está sendo revelado está trazendo uma mudança sobre nós. E o Espírito Santo ele vai nos moldando e vai nos alinhando, vai nos preparando, porque existe um momento na nossa vida, aleluia, que nós vamos ter que enfrentar essa cruz. Existe um momento na nossa vida que nós vamos nos deparar com essa cruz, em que é necessário, aleluia, nós entregarmos-nos por inteiro para viver esta vida que Cristo quer moldar em nós. Aleluia. Pedro agora está diante de algo em que não estava preparado e apto para ouvir, que Jesus ia passar pela cruz. E se nós, queridos, não estivermos preparados para esse momento em que nós precisamos ir para a cruz,
Precisamos matar o nosso eu, precisamos matar as nossas vontades. Precisamos deixar de lado o nosso achismo e começar a adentrar na vontade, no propósito de Deus para nossas vidas. Quando nós nos depararmos com essa cruz, nós faremos como Pedro, nós nos surpreenderemos, nós até falaremos, até diremos, nós vamos até lá, nós passaremos por isso, nós enfrentaremos essa cruz para chegarmos neste lugar ao qual Deus tem preparado para nós. Mas aquilo que eu falo precisa estar alinhado com aquilo que a minha vida revela, reflete, aleluia. Eu falar que amo a Deus é muito fácil. Eu falar que amo ao Senhor é muito fácil. Eu falar que eu participar dos cultos, vir na igreja, congregar é muito fácil. Mas onde vai ser revelado se aquilo que eu estou falando ou estou dizendo acerca de Cristo é verdadeiro, é quando a minha vida começa a refletir isso que eu falo. Quando eu digo que amo a Deus, querido, e existe alguém em que eu não liberei esse amor ainda, em que eu me prendo, porque eu fui machucado, porque eu fui magoado, aleluia. Existe algo ainda que eu preciso entender, que o amor, aleluia, vai muito, muito, muito além daquilo que eu e você entendemos, aleluia. Amor não é artificial, aleluia. Amor é algo sobrenatural de Deus sobre nós, aleluia. E nós só vamos entender esse sobrenatural e essa vontade de Deus, aleluia, quando nós enfrentarmos essa cruz. Quando nós estivermos dispostos a adentrar neste lugar, a chegar neste lugar, aleluia, que não importa mais a minha vida, não importa mais as minhas escolhas, não importa mais o que eu quero, mas o que importa é aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas quando nós chegamos neste momento em que nós nos encontramos diante da cruz, em que nós vamos enfrentar muitas vezes a rejeição, aleluia, no momento em que nós vamos enfrentar as percas, no momento em que nós vamos enfrentar, aleluia, nós vamos ver as pessoas que nós acreditávamos que nos apoiaríamos, que estariam ao nosso lado por causa da nossa escolha certa, e nós vemos as pessoas se distanciar de nós, nós começamos a questionar, será que a escolha foi a certa? Será que vai valer a pena, aleluia? Porque a minha alma e a sua alma, ela precisa ter uma certeza que a escolha que ela está fazendo vai ter um resultado positivo. Se a nossa alma não tiver uma certeza de onde ela está entrando, vai ter algo positivo ou certo para ela, ela tem dúvida, e essa dúvida, ela me tira do propósito da vontade de Deus. Essa dúvida não permite que o Espírito Santo me leve aonde eu tenho que ir. Aleluia. Pedro agora se encontra diante de Jesus e diz assim: mestre, eu vou seguir a ti, eu posso seguir a ti, eu darei a minha vida por ti. Duro não foi Pedro, forte não foi Pedro dizer que daria a sua vida por Cristo. Foi Jesus perguntar para ele: tu daria a tua vida por mim? Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, aleluia. Não prometa nada para Deus que você não tem capacidade de fazer. Aleluia. Só faça aquilo que o Espírito Santo te direcionar a fazer. Porque muitas vezes no momento em que nós estamos tendo esse encontro com Cristo, em que nós sentimos essa alegria, algo sobrenatural sobre nós, e que a mente humana não consegue compreender. Muitas vezes na euforia nós falamos ou dizemos algo que nós não conseguimos cumprir. Porque o homem, ele pode tentar agradar a Deus de todas as formas, mas se não for algo que vem do Espírito de Deus, ele não suporta quando chegar à cruz. Aleluia. Porque a cruz é renúncia. Aleluia, Senhor. Porque a cruz não é eu mais, é o outro. Porque a cruz não é mais por mim que eu estou indo. Não é benefício para mim, é benefício para o outro. Quando é benefício para o outro, nós se prende a coisinha. Quando é benefício para ver o outro mudado, para trazer uma mudança sobre a vida do outro, nós se prende, nós se segura. Porque nós vamos perder algo, aleluia. Você sabe o que foi que Jesus perdeu por você? Aleluia, Deus.
Você sabe o quanto Jesus passou por você? Você tem noção? Um Deus se tornar semelhante a mim e a você. Você tem ideia do que é isso? Se fazer homem semelhante a mim e a você, aleluia. Caminhar sobre essa terra, ensinar o novo reino, aleluia. Curar, trazer uma nova vida para aqueles que a sociedade, que a religião desprezavam. Trazer uma luz para aqueles que estavam nas trevas. Aleluia. Você sabe o que é um homem se dar, se entregar, aleluia, e ser rejeitado pela sua própria família? Você tem ideia do que é isso? Alguém entregar a sua vida, aleluia, e ver a sua família o negar e gritar e dizer: desce daí se tu és o Cristo. Você sabe o que é alguém estar diante de um rei, aleluia, carnal, aleluia, natural, e ser esbofeteado, ser chicoteado, aleluia? Você sabe o que é isso? Foi o que meu Jesus, o seu, sofreu por causa de nós. Aleluia, Deus. Ele enfrentou a cruz, aleluia. Porque ele me via aqui nessa noite, ele via você sentado nesse banco para baixo. Ele não negou, aleluia. Você sabe o que ele passou naquele jardim lá, quando ele se ajoelhou e gritou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas antes não seja a minha vontade, seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia, Deus. Aleluia. E quantas das vezes nós nos encontramos diante de alguns probleminhas, e nós temos a direção certa, a escolha certa para fazer, e nós escolhemos a nossa. Jesus pediu: Pai, já basta, vamos parar por aqui. Eu já consegui contemplar o que eu vou sofrer, eu sei o que eu vou passar aqui, vamos parar por aqui. Não, ele não parou não. Porque enquanto Lucas vai relatar isso, enquanto saía sangue dos seus poros, ele via pessoas que não contemplaram ele com os olhos naturais, mas teriam fé nesse Cristo. Teriam fé nesse Cristo que um dia bradaria do céu, e ressuscitaria aqueles que foram primeiro, e transformaria aqueles que o não negaram. Aleluia. Querido, caminhar com Cristo não é eu deixar de beber, não é eu deixar de fumar. Aceitar Cristo não é eu deixar de ir para a festa. Aceitar Cristo não é eu andar como um árabe, só os olhos de fora. Não é isso. Andar com Cristo não é mostrar externamente que eu sou cristão. Não é isso. Sendo cristão autêntico é aquele que está disposto, aleluia, a dar a sua vida pela causa do próximo. Aleluia, Deus. Quantas das vezes nós nos encontramos, aleluia, com um Pedro? Nós achamos que já estamos entendendo tudo e aonde nós estamos é o suficiente, aleluia. Nos tornamos crentes orgulhosos, cristão que não olha mais para o outro, que não tem mais amor pelo próximo, aleluia. Se nós estamos bem, está tudo bem, aleluia. Você sabe por que muitas vezes nós nos acomodamos e ficamos onde nós estamos? Porque a cruz deu a lei, aleluia. Porque lá na cruz, aleluia, eu não sou reconhecido. Porque lá na cruz ninguém consegue me ver, aleluia. Porque lá na cruz eu não tenho valor para o homem. Porque lá na cruz a causa não é mais minha, a causa de Cristo, aleluia. Aleluia. Mas quando nós começarmos a entender esta vontade, aleluia, e adentrar neste lugar, entrar nessa cruz e nos entregarmos nesse amor verdadeiro, aleluia. Não existe problema, não existe circunstância, não existe pessoas
que vai nos parar, aleluia, porque o que vai ser gerado em mim é um amor verdadeiro, não é um amor falso, aleluia, é um amor que está sendo alinhado à vontade de Cristo, e nós só vamos fluir, nós só vamos viver, nós só vamos fazer a vontade de Deus quando a nossa vontade se alinhar à vontade de Cristo, aleluia. Enquanto nós vivemos, aleluia, a nossa vontade em tempo e viver a vontade de Deus, nós vamos viver em cima do muro, aleluia. Mas quando nós decidimos, aleluia, e dizemos: Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu propósito, aleluia. Se é para ir para a cruz, Senhor, eu vou enfrentar essa cruz, porque o que está sendo gerado em mim é muito maior, aleluia. E eu quero que seja gerado o mesmo Cristo, aleluia. Eu quero que esse amor a qual o Senhor teve por mim, aleluia, seja gerado em mim, ao ponto, aleluia, de eu me entregar pela causa do outro. Aleluia, Deus. Até então estava bom. Pedro apenas tinha dito, Jesus tinha relatado: tu vai me negar, Pedro. E os versículos se seguem. Eu acredito que Jesus continuou e passou alguns dias. E Jesus, ele vai para o jardim. Nós vemos que a Bíblia vai relatar em que aquele momento em que o Senhor vai para o jardim e começa a orar, ele chama os discípulos. E Jesus, ele faz questão de chamar Pedro por 2 vezes. Você sabe por quê? Porque Pedro prometeu ir com ele até a morte, aleluia. Mas se você e eu não estiver preparado, aleluia, eu não suportaremos esse momento em que nós precisamos matar a nossa alma, a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa carne. Se nós não estivermos alinhados a este propósito e essa vontade, aleluia, nós não suportaremos. Mas se a vontade de Deus está vivendo em nós, se nós estamos vivendo essa vontade de Deus, aleluia, nós estaremos preparados para enfrentar essa cruz. Quando Jesus, ele é levado do jardim, ele estava orando, em que ele é levado pelos homens. Mateus no capítulo 26. A Bíblia vai dizer em que Pedro, capítulo 27, Pedro se encontra diante daquelas pessoas e ele é confrontado. Algumas pessoas começam a questionar Pedro. Uma mulher chega para ele e pergunta: tu estava lá, tu é discípulo dele, tu se parece com ele. Mas Pedro nega. Porque no momento em que Pedro se encontrava, aleluia, ele corria um sério risco de ser morto, de enfrentar a morte, aleluia. Pedro nega a primeira vez. Mas quando ele sai de onde ele estava, mas outra pessoa, a mesma mulher, chega e fala novamente: tu se parece com ele. Mas ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. É mais fácil nós negarmos, porque no momento a dor é menor. Porque no momento aparenta ser melhor negar. No momento parece que a perda vai ser menor. Não, vai ser só essa vez. A próxima vai dar certo. Não, eu vou tentar, vai ser só hoje. A próxima vai dar certo. Quanto mais nós vamos negando, aleluia, mais distante nós vamos ficando do propósito. Quanto mais nós vamos negando, mais distante nós vamos ficando da vontade de Deus. E vai chegar um momento na nossa vida, aleluia, em que nós nos deparamos com uma situação, aleluia, em que não temos mais força de voltar onde nós devíamos estar. Não temos mais força de clamar para voltarmos ao propósito. Parece que tem algo que nos prende, que nos segura, que não nos permite mais nos alinharmos a essa vontade.
Mas quando nós estamos, querido, vivendo a vontade de Deus, aleluia, quando nós estamos alinhados a esse propósito de Deus, não importa se nós vamos enfrentar a morte, não importa qual circunstância nós vamos adentrar, aleluia, nós vamos negar a nossa vontade, porque nós vamos gritar como Paulo, aleluia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Deus. Porque não importa mais se eu estou vivo, eu estou com Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com Ele. Aleluia. Quando isso começar a ser entendido em nossa vida, em nosso coração, querido, nós vamos começar a viver essa vontade, esse propósito de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo viver isso ainda. Não se preocupe, o tempo vai chegar. Só não nega Jesus quando estiver diante da cruz, aleluia. Só não nega Jesus quando estiver diante da circunstância, diante da escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Seguir a vontade dele, o propósito dele, aleluia, ou seguir a nossa vontade. A nossa vontade sempre vai ser a melhor para nós. O nosso caminho vai sempre parecer melhor para nós. Mas a Bíblia diz que o nosso caminho, a nossa escolha e o nosso caminho, o final dele é morte. Mas a de Cristo, a de Deus, o final dele é vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus. Talvez nós hoje, ouvindo isso, vem muita coisa na nossa mente. Isso muitas vezes gera um arrependimento. Ah, eu podia ter feito aquela escolha certa. Eu podia ter buscado mais. Eu podia ter me guardado mais. Eu podia ter suportado mais. Mas se você não suportou naquele tempo, aleluia, se você não conseguiu naquele tempo, existe um novo de Deus para você hoje. Aleluia. Existe algo novo de Deus para você hoje. Não importa o que você deixou de fazer para trás, faça um novo hoje de Deus para a sua vida, aleluia. E viva um novo de Deus para a sua vida. O maior problema é que nós muitas vezes ouvimos a palavra, nós até, Senhor, é verdade, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso, Senhor, mas quando nós saímos daqui, nós voltamos para o nosso mundo natural, aleluia, e esquecemos daquilo que Cristo nos ensinou para vivermos neste mundo, no mundo natural, mas vivemos o espiritual de Deus na nossa vida. Aleluia. Pedro, ele nega a segunda vez, e agora ele começa a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo canta, o galo prega Pedro. O cantar do galo naquele momento, aleluia, foi como que uma faca entrar no coração de Pedro. Aleluia. Naquele momento a sua alma, ela entra em conflito, ela entra em angústia, ela entra em sofrimento, ela entra em condenação, e agora não tem mais esperança. Porque ele acaba entendendo que o que Cristo havia falado, aleluia, se cumpriu. E agora Pedro, ele vai chorar amargamente, aleluia. Muitas das vezes Deus traz uma revelação para nossas vidas através da palavra, nos alinhando e nos instruindo: filho, anda por aqui, filho, cuidado com algumas influências, filho, eu tenho o melhor para você aqui, aonde você está caminhando não é a minha vontade. E Deus nos revela, querido, e Deus nos fala. E quando nós nos encontramos nessa mesma situação de Pedro, em que estamos de frente, aleluia, com aquilo em que Deus nos instruiu e nos falou, aí nós vamos chorar amargamente. O problema, querido, não está em nós errar, não está em nós pecar. O problema não está em nós falhar, em nós cair. O maior problema está em nós permanecer onde nós caímos. O problema está em nós não pedirmos ajuda a Deus. Aleluia. Porque nesse momento em que nós nos encontramos nessa situação, aleluia, em que nós acabamos de cometer algo, ou erramos, ou tropeçamos, ou falhamos, o inimigo aproveita a situação e lança sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, uma condenação.
Ele vai lançar sobre nós dizendo: você não é merecedor, você não tem mais perdão, porque você pecou. E a nossa alma, ela não consegue viver pela fé, ela não vive pela fé. Ela vive por circunstância, por momento, aleluia. E se não houver uma direção, algo, aleluia, firmado em nosso coração, nós vamos nos deixar levar pela situação, pelo momento, e não nos chegamos mais a Deus. Eu acredito que nesse momento em que Pedro se encontra vendo o seu Cristo sofrer, vendo o seu Cristo, aleluia, apanhar, vendo o seu Cristo ser esbofeteado, aleluia, eu acredito que Pedro sentiu uma dor no seu coração, um momento, aleluia, em que ele mais havia falado diante de algumas pessoas que morreria e entregaria a sua vida por ele. Agora é um Pedro que negou por 3 vezes o Cristo que ele dizia que amava. Eu acredito que ele acompanhou todo aquele processo de Jesus Cristo até a cruz. Ele disse: eu perdi, acabou. Eu neguei aquilo que dizia que amava e daria minha vida. Muitas das vezes nós nos encontramos com esse peso. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações em que nós dizemos: Senhor, não tem mais jeito, eu não consigo mais, eu neguei, eu errei, eu vacilei. Mas eu acho interessante uma coisa, querido, que Jesus Cristo não esqueceu de Pedro. Jesus Cristo não olhou para o momento de Pedro. Pedro não tinha passado ainda pela cruz, Pedro ainda ia passar. Jesus disse: eu estou indo agora, mas vocês vão também. Vai chegar o tempo que vocês passaram nessa cruz. Vocês vão me seguir também. Mas Pedro queria ir naquele momento. Pedro não estava preparado. Não queria passar, ultrapassar ou ir além daquilo que Deus propôs para a sua vida. Aleluia. Porque se você for além, você vai se frustrar. Se você for além daquilo que o Espírito Santo está lhe direcionando, você não vai suportar, porque é o natural seu que está querendo agir. Mas quando for o sobrenatural de Deus, não se preocupe, vai acontecer, vai chegar o momento. Aleluia. E quando Jesus ressuscita, ele diz para as mulheres: avisa a Pedro e ao discípulo que eu ressuscitei. Aleluia, Deus. Nós podemos até passar por esses processos na nossa vida, em que nós nos encontramos diante de algumas situações em que nossa vontade é partir, a nossa vontade é deixar. Às vezes nós negamos, mas com certeza tenha nessa noite, aleluia, ainda que você esqueça do Cristo que te ama, Ele jamais esquece de você, aleluia. Deus. Ele conhece você pelo seu nome, aleluia. Ele sabe a rua que você mora e a casa que você mora, aleluia. Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu de mim, aleluia. Ele diz: diga a Pedro lá que eu ressuscitei. A Bíblia vai dizer no livro de João, aleluia, no capítulo 21, e versículo 15, que Deus restaura Pedro. Aleluia. Não é eu e nem você que vamos nos levantar, aleluia. Não é a nossa força, aleluia, não é o nosso conhecimento, o nosso intelecto que nos torna forte ou que nos levanta de onde caímos, mas é esse Cristo em quem nós servimos, é esse Cristo em quem nós cremos. Mas eu preciso crer, eu preciso acreditar nesse Cristo, eu preciso ter fé nesse Cristo para viver essa vontade dele. Eu preciso, aleluia, permitir que o Espírito de Deus me guie e me leve a essa vontade. Eu preciso que as minhas escolhas não sejam feitas mais como eu pensava, eu achava, mas como o Espírito de Deus me ensina. Eu costumo dizer, aleluia, aqui não tem, mas na rua tem, onde você passa existem algumas placas de informações e outras, aleluia, de advertência, em quem vai dizer a qual velocidade você pode transitar numa rua.
Existem alguns com 40, outros com 60, mas você só desobedece se você quiser, porque você está vendo. Assim é a nossa vida cristã. Quando nós fazemos uma escolha, aleluia, em que nós temos uma direção de Deus, nós estamos escolhendo a forma que nós queremos, que nós achamos, e não a de Deus. Nós temos que estar preparados para ter uma certeza que vem algo sobre a nossa vida para nos advertir que a nossa escolha foi conforme a nossa vontade. Mas se a nossa escolha é guiada pelo Espírito de Deus, pode ter certeza, aleluia, que quanto mais nós andarmos, aleluia, mais Cristo nos preparará e nos moldará, aleluia, para enfrentar essa cruz, até que meu mais não me importe, o meu eu mais não me importe, mas apenas a graça de Cristo, aleluia, a vontade de Deus. Quando Jesus, aleluia, ele se encontra com Pedro, Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, pois Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Aleluia. Pedro lembrou: da última vez eu neguei ele, eu disse que morreria, mas ele sabia que eu não morreria. Então agora ele está vendo meu coração. Aleluia, Deus. Não falo para Deus só da boca para fora, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Aleluia. Deus. Ele sabe as intenções do nosso coração. Louvado seja Deus. Que o nosso falar seja sim, sim ou não. Aleluia. Que a nossa escolha não seja mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Aleluia. Que o propósito que tem que fluir em nós não é mais o nosso, mas é o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você sabe o que foi que aconteceu com Pedro? Aleluia. O Pedro que negara Jesus. O Pedro, aleluia, que naquele momento em que Cristo disse que o negaria e que diante do momento de sofrimento, de circunstância, negou, aleluia. Você vai ver o livro de Atos relatar que na primeira pregação de Pedro, aleluia, ousadamente, 3.000 almas se chegam ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ver também nos capítulos seguintes, em que Pedro, aleluia, ele ora pelo homem. Todo dia ele tinha um momento de ir para a casa de Deus para orar, aleluia, tinha um momento de oração. E no momento em que ele adentra no templo, que aquele homem, aquele mendigo, pede uma moeda a ele, disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem andou, porque havia uma presença dentro de Pedro. E agora o Pedro que estava vivendo, aleluia, não era um Pedro guiado pelas suas incertezas, pelas suas dúvidas, pelos seus achismos, mas era um Pedro que havia sido restaurado pelo Senhor Jesus. E nessa noite, aleluia, o Senhor diz para mim e para você: filho, se você tem andado errante da sua vida, acreditando que o que você está vivendo hoje é apenas o que eu tenho para ti, eu te digo nessa noite: eu tenho muito mais além do que você imagina para a sua vida. Mas volta a viver o meu propósito, volta a viver a minha realidade, aleluia, porque eu tenho muito a fluir na tua labaxúria, aleluia. Eu tenho algo novo para a sua vida nessa noite, aleluia. O Pedro que me negou, aleluia, eu quero trazer um novo Pedro sobre você, eu quero trazer uma nova vida sobre você, aleluia. O Pedro que negou Jesus, agora é um Pedro que vem e enfrenta o Sinédrio, aleluia, e diz para aqueles homens doutores que o Cristo que ele prega é o Cristo que eles crucificaram, aleluia. Nós vemos um Pedro diante de um Sinédrio, aleluia, em que as pessoas ficam perplexas e dizem: de onde é que esse homem tirou tanta sabedoria? De onde é que esse homem sabe de tanta coisa, aleluia? De onde é que esse homem sabe essas coisas? Ele nem conhecimento tem, porque o conhecimento e a direção do Espírito Santo é diferente do conhecimento e a direção do homem, aleluia. O homem fala do que vê e o Espírito fala do que vem de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver um Pedro, aleluia, que enfrenta prisões, e um Pedro que morre igual o Cristo dele. Aleluia. Foi crucificado Pedro. E quando ele chega diante daquele momento, nós vamos ver Jesus Cristo relatar isso.
no mesmo capítulo de João, em que Pedro ele seria levado de um lado para o outro, a Bíblia vai relatar que era a maneira como Pedro iria morrer, e ele morreu crucificado. E quando Pedro chega naquele momento lá e que vai ser crucificado, ele diz para aqueles homens: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Aleluia. Quando eu e você entender que nós temos que ir para a cruz, quando nós tivermos esse desejo do nosso coração de nos tornarmos semelhante ao Mestre, semelhante a esse Jesus, nada mais importa. Nós nos entregaremos para morrer nessa cruz, porque a causa de Cristo, aleluia, ela torna-se a nossa causa. Aleluia. Nós vemos um Pedro que nega, um Pedro que se entrega ao ministério que Jesus preparou e tinha para a vida dele. E Deus quer fazer de mim e você pessoas diferentes, não pessoas para ser melhores do que os outros ou para chamar a atenção dos outros no seu natural. Mas Deus quer fazer de mim e você pessoas diferentes para mostrar diante deste mundo e diante dessas pessoas que existe um Cristo que muda, que molda e que transforma o ser humano. Aleluia. Que existe um Cristo que não olha para a aparência, que não olha para o grau de instrução, Aleluia. que não olha para a conta bancária, mas que olha para dentro de você, aleluia, Glória a Deus. e ver alguém que é capaz de influenciar outras vidas. Aleluia, Deus. Que Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa gerar esse Cristo em mim e em você, Aleluias. nos preparando a cada dia para enfrentar a cruz, matando o nosso eu, matando as nossas vontades, para que a vontade de Cristo prevaleça sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.